Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Como de hábito, iniciando com essa bela imagem de Gaia, né? Sempre lembrando dessa relação que nós temos com a nossa Mãe Terra, que não é um astro morto, um amontoado de rocha e elementos químicos, mas é um ser vivo, segundo as concepções místicas, né? Então isso é muito importante de lembrar. E em conexão com Gaia, neste nosso programa vamos abordar um tema muito interessante que é a reverência. O que significa ter reverência? Reverência pela vida, reverência pelo universo. Nós vamos desenvolver, graças aqui aos auspícios e os bons conhecimentos do nosso querido Frater Elias, não é, Frater? Tudo bem, Frater Jamil. Tudo bem, tranquilo? Aos conhecimentos, as inspirações e aos Também, auxílios, né? Sem dúvida. Do Frater, né? O senhor trouxe uma mensagem, Trouxe né? aqui. Hoje nós vamos iniciar lendo aqui, para de certa forma ficar um pouquinho mais claro para vocês que nos acompanham. Reverência. Reverência é o envolvimento numa forma e numa profundidade de contato com a vida que vai muito além da aparência exterior da forma e penetra na essência. Reverência é o contato com a essência de cada coisa, pessoa, planta, ave e animal. É o contato com o interior de cada ser. Ainda que você não possa sentir o interior, é suficiente saber que a forma, a aparência, não passa de uma camada exterior e que por baixo dela está presente o verdadeiro poder, a verdadeira essência daquilo que a pessoa ou a coisa é. É isso que é dignificado na reverência. A decisão de tornar-se reverente é essencialmente a de tornar-se uma pessoa espiritual, espiritualizada. É isso, Frater. Aí o Frater mostra essa questão da reverência sob uma concepção mais esotérica mesmo, né? Mais completa. Agora, essa sensação de reverência, Frater, é uma virtude da alma? É uma coisa que nós temos que construir, despertar? Porque não é todo mundo que tem essa sensação, né? Ela precisa aprender a despertar isso. Isso. Veja, Frater Jamil, você fez uma colocação assim, muito importante, que lembra e que às vezes nós ficamos distanciados, que é a questão da alma. Uhum. Ou o espírito, como alguns falam, né? Preferem utilizar. E justamente por isso, então, nós nos distanciamos, entendeu? Porque aquilo que é personalidade é muito, vamos dizer assim, da matéria, muito material. Agora, quando você entra no campo da alma, você entra no campo do espiritual. E veja que coisa interessante, da personalidade, ela tem uma velocidade mais lenta, vamos assim dizer, mais baixa, uma frequência mais baixa. A frequência da alma é muito mais alta, é instantânea. Sim. As reações são elevadíssimas, então é instantâneo, entendeu? Então nós precisamos realmente cultivar essa questão, vamos dizer assim, da alma, da presença da alma na nossa vida. Por isso a ordem usa aquela famosa expressão, personalidade, alma. Sim. Nós temos que entender que temos que desenvolver estas duas partes, vamos assim dizer, e torná-las uma só. Entendeu como é? Então, sim, veja que coisa interessante. Agora, nós já falamos em alguns programas que, por problema, quem sabe, cultural, quem sabe algumas heranças genéticas, algumas até reencarnatórias, nós estamos muito ligados à forma. Pode observar, você olha para alguma pessoa, você vai ver o quê? A cor do vestido, a cor do traje, etc e tal, como está penteado o cabelo, etc. Mas em nenhum momento você pensa que por trás daquela forma existe algo belíssimo, que é a essência, vamos dizer assim, que é a alma. É verdade, pouquíssimas vezes, né? pouquíssimas. E tem aqueles que nem admitem, né, que haja uma essência imponderável. Isso, alguns sequer admitem. Entendeu? Então, a reverência é justamente nesse sentido, nós entendemos que por trás de tudo isso, ou no fundo de tudo isso, ou no mais profundo de tudo isso, existe uma alma. E que essa alma tem uma ligação divina. Uhum. Nós falamos aqui num programa que o Ramakrishna chamava muita atenção nessa direção, né? Porque às vezes os seus discípulos diziam para ele, mas por que é que você trata tão bem fulano de tal, se ele é um ébrio, um bêbado, isso, aquilo?
Aí ele dizia, mas eu também sou um ébrio, só que eu sou um ébrio de Deus. Eu sou um ébrio por Deus. Mas nós temos que entender que por trás disso existe uma divindade, ele dizia. Então o que eu estou vendo nele é o divino. Veja que coisa. Mas é claro que uma pessoa, para ter essa visão, tem uma espiritualidade avançadíssima. Entendeu? Sem dúvida. E é o que nós nos distanciamos. Porque como nós passamos a ter uma visão muito mais da forma, muito mais material da matéria, não é? Cultivada, quem sabe, pela nossa própria personalidade, entendeu? Isso está muito impregnado em nós. Nós nos distanciamos. Então, o reverenciar é uma forma de nós começarmos a entender que por trás disso existem valores, existem questões, coisas muito mais profundas, muito mais importantes. Então a reverência ela se situa no plano da alma, né, e remete a pessoa que procura praticá-la, procura senti-la, né, a esse plano, né. Não Sim. tem como não fazer uma interiorização, né, quando Veja, a gente que coisa nos interessante. tornamos reverentes. Não né? tem, não tem, porque se você começa a reverenciar, e daí às vezes você se confunde muito com a questão, vamos chamar assim, religiosa, você vai se tornando espiritualizado, porque não Sim. tem como. Sim. Não tem como, é um processo de espiritualização, de interiorização, de conhecimento interior, entendeu? De transformar o mundo num mundo melhor, de transformar você em alguma coisa melhor. Não é se transformar, no fundo é você se reconhecer que no fundo existe alguma coisa melhor em você, mais profunda, porque se nós somos seres que contemos luz, então essa luz começa a se manifestar. Sim. E que é a luz da alma, a famosa luz da alma, não é? Veja que coisa interessante, mas para isso você não precisa dizer assim, mas eu não estou vendo a minha alma. Como é que ela está? É justamente esse o importante, não precisa vê-la. Mas à medida que você aprende a reverenciar, você passa a senti-la. Sim. Veja que coisa interessante, nós estamos vindo de um encontro onde foram apresentadas a imagem de alguns animais, cachorrinhos. Então, se nós observarmos bem hoje, se você tirar foto de alguns animais, os cachorrinhos que são bem tratados, eles têm um olhar que é impressionante, que está manifestando alguma coisa mais profunda dele do que apenas o olhar, do que apenas aquela forma. É como se você estivesse olhando um ser, quase que falamos aqui, um ser humano. Quase que humano. Tá? Mas por quê? Porque você está penetrando no mais profundo do ser. Você está penetrando nesse campo mais iluminado. Sim. E isso acontece com a árvore. Claro. Existem várias formas de você olhar para a flor, a natureza em si. É por isso, então, que os mestres, Fratre Elias, eles são seres essencialmente reverentes por tudo, né? Pelo ser humano, pela vida, pela natureza, pelo mundo, né? Eles estão em permanente reverência. Exato, mas você veja, nós já falamos de ecologia, veja, tem uma definição de ecologia muito importante, não é? Ecologia é a redistribuição natural de energia entre todos os seres. Então, para você entender isso, você tem que reverenciar. Reverenciar a quem? A natureza. Não é que você vai dizer assim, a natureza é Deus, não, mas você vê a manifestação pura de Deus. É verdade. Que é bem diferente. Uma coisa muito importante que o Fratre está falando é, de fato, a própria natureza, quando a gente a vê, né, in natura, né, sem a interferência do homem, a gente sente realmente essa vibração, né, de reverência. E as pessoas, elas são colocadas, parece que automaticamente, em reverência quando estão diante de fenômenos assim belos da natureza, um pôr de sol, diante do Himalaia, uma coisa, a pessoa fica reverente, né? Veja. Então dá uma ressonância. Isto, veja que coisa interessante como você está colocando. E os seus gestos são muito significativos. Justamente isso. Por quê? Porque nós estamos permitindo de que a energia flua. Há uma fluência, entendeu? Agora, a nossa formação, o que é? De bloqueio. A gente pode observar nossas reações, nossas ações são todas de bloqueio. Ou por medo, por insatisfação, por ignorância. Mas quando nós aprendemos a permitir que as coisas fluam naturalmente, o que ocorre? O que nós temos é aquela sensação, a ressonância, de que alguma coisa está penetrando em nós e que nós estamos penetrando
disso que nós estamos chamando aqui de coisa. Por quê? Porque é um fluxo natural. Isso é energia, essa é a função dessa energia. Nós estamos fazendo aqui, falando em energia cósmica, energia divina, Sim. não é? Mas nós temos toda uma formação de bloqueio, pode observar. Sim. Não é assim? Quando às vezes olhamos para alguma coisa, de bloqueio. Mas se você permite o fluir, isso, quem nos oferece muito isso? A natureza. Quando nós estamos entrando agora há pouco, o vento que bateu aqui no Pinheiro, lembra? A transformação, de repente, né? Aquela sensação de comunicação. Para algumas pessoas isso causaria medo, né? Causaria estranheza, a pessoa correria, ao invés de comungar com a coisa. Né? Isso aí. Para alguns isso pode representar medo, perigo, não é? Mas porque todas essas manifestações são belíssimas, belíssimas. Sim. Se você vai próximo a uma cachoeira, por exemplo, não é? E assim vai. Existem N momentos. Agora há pouco na ordem, tinha uma coisa muito interessante, que eu achei um momento de reverência. Então, de repente, começaram a aparecer umas ararinhas, entendeu? E duas delas resolveram ficar passeando no parapeito. Né? No parapeito. Então, alguns pararam ali. E todos eles começaram a sorrir, que coisa mais linda, lá um correndo o outro. Certamente estavam namorando o casalzinho, né? Uhum. Mas chamou a atenção, mas num sentido de reverência. Ninguém puxou uma pedra, nem isso, nem aquilo. Então, nós vamos vendo que, felizmente, essa visão, ela está tomando proporções. Sim. Não é? Agora, à medida que nós tomarmos consciência disso, muito mais. Então, as nossas escolas deveriam estar atentas à questão da espiritualidade. Com certeza. Entendeu? Com certeza. A gente fica naquela coisa só do civismo, disso, aquilo, mas se esquece da espiritualidade. Sim. Não a espiritualidade apenas para colocá-lo, vamos dizer assim, numa questão, como é que eu diria? Nessa ou naquela religião. Nessa ou naquela religião. Mas um conhecimento da espiritualidade, da importância dela. E nada melhor do que falar sobre a reverência. Sem dúvida. Nada melhor, não tem como. Não é? Não tem. Porque quando você para ver algo, pode observar, você está reverenciando. Se há essa sensação de comunicação, de bem-estar, de contato, de comunhão, não tem a menor dúvida que a reverência está presente. E que coisa interessante, ninguém está dizendo nada. É verdade. Ela é silenciosa. Ela é feita no silêncio. Uma coisa muito interessante, Frater Elias, que a gente observa nas comunidades indígenas, né? Inclusive, esses dias eu estava assistindo o filme Xingu, que foi feito aqui, uma produção brasileira, belíssima, né? Temos o filme A Missão também, que é muito bonito, que mostra os índios aqui nossos, né? Uhum. Como eles, por não terem passado por esse condicionamento nosso, né? Eles já são naturalmente reverentes, vivem em harmonia com a natureza, né? Eles conversam, inclusive, com a natureza, com os pássaros, né? Com as árvores. Então, isso é natural neles, né? Então, eles são reverentes de per si. E o que ocorre? Que eles têm uma resposta da natureza. Sem dúvida. Que nós hoje estamos nos esquecendo. Quem é que não se lembra, por exemplo, plante na lua crescente, na lua cheia, porque há uma contribuição da própria natureza. Que nós estamos falando aqui do quê? De energias. É que, infelizmente, algumas pessoas dizem assim, mas você estão confundindo, estão querendo dizer que Deus é energia, estão trocando os nomes, as denominações. Não, energia é uma energia realmente. Sim. E ele se manifesta através dessa energia, cria através dessa energia. Mas é uma energia cósmica que permeia tudo. Uma coisa interessante, outro dia, que até uma sogra estava me dizendo, Frater, você não imagina que coisa mais linda que eu descobri outro dia. Você sabe que do outro lado da lua também é iluminado? Não existe mais de dizer que o outro lado da lua é escuro. É escuro. Mas claro que é iluminado. Qual é a iluminação? Dos demais astros. É que nós estamos pensando que a relação era só entre a lua e a terra. Veja como nós somos. Nós restringimos. Quando centralizamos, a nossa relação é cósmica. Não dá mais para você dizer que não é assim. Sim. E nós a sentimos através do quê? Da reverência. Nós temos que aprender a reverenciar. Que à medida que nós aprendemos a reverenciar, nós nos espiritualizamos. E aprendemos a respeitar o outro. Veja, Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. É uma reverência. Mas você está reverenciando o quê? O Deus que está no coração e na mente do outro. Sim.
Não é aquele que está no seu. Além daquele no seu, você está reverenciando o que está no outro. Que é o sentido... Não é uma questão apenas de respeito, não. Sim. É de reverência. De comunhão. Que é bem diferente. É o sentido reverência não é respeito. É o sentido do namastê indiano, né? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Isso. Que é a mesma coisa. Entende? Então isso pode ser a todos os momentos. Mas nós temos tão fortemente enraizado nessa questão da forma, da tal reação ou aquela, que estamos nos distanciando disso. Agora, Frater Elias, a meditação deve facilitar muito a pessoa entrar nessa esfera de reverência, né? Porque tira momentaneamente do foco objetivo, exatamente. Nos desliga. E vai para o plano da alma. Veja, a meditação, já falamos isso algumas vezes aqui na palavra, vamos dizer, atenção, concentração. Quer dizer, além da concentração, um fator importantíssimo aqui é a atenção. Quer dizer, nós passamos a estar atento a valores muito mais importantes, muito mais profundos do nosso ser. Está entendendo? Quando nós pensamos que nós estamos atentos, fazendo isso, aquilo, na verdade nós estamos desatentos. Sim. Veja que coisa interessante. É desligado. Sim. A nível espiritual, esotérico, nós estamos desatentos. Agora, se eu entender que dentro daquilo que nós estamos fazendo existe uma representação mais profunda, então eu estou atento. É verdade. Então, quando eu entender que toda a minha obra tem um significado maior, entendeu? Por exemplo, nós estamos aqui, estamos gravando o programa. Não é? Pode ser que alguns que estão fazendo a sua função, não é? Pode ser, não, mas é simplesmente a minha função. Não é não, eles estão participando de tudo isso que está chegando lá naquele que está nos acompanhando. Sim. E aquele que está nos acompanhando vai receber de acordo com isso, mas a participação é de muitos. Sim. Veja, então nós vamos ampliando daquilo que se chama ampliação da consciência, porque isso tudo vai acontecendo através da consciência. Então a meditação, ela é um instrumento, diria assim, primordial. E quando acontece, Frater Elias, da pessoa centrar toda a sua reverência, personificar toda a sua reverência numa pessoa, né? Então ela fica ali reverenciando apenas uma pessoa, que pode ser um expoente de uma filosofia, etc. Será que isso não é restritivo, muito restritivo? É isso que precisa ter cuidado, veja. Qual a razão disso? Ter cuidado, qual a razão disso? Não é que você passe, aí sim, a desrespeitá-lo ou não reverenciar aquilo. Nós temos que entender que nós somos seres multidimensionais. Veja, então a nossa atenção, ela pode estar aqui agora, mas pode ser que daqui a pouquinho ela esteja em N, não é? Em N. E a lição que está hoje aqui poderá estar ampliada ali. Entendeu? Então é isso que nós temos que ter. Daí que a ordem nos coloca, que às vezes não é uma coisa bem compreendida, a questão do eu interior. Sim. Quer dizer, de você encontrar, de se aprofundar esse mais profundo do seu ser, aonde você vai entender o que é esse multidimensional. E aí você vai entender o que é microcosmo, macrocosmo, cosmos, quer dizer, essa relação toda. Senão você fica numa relação única. Sim. E mesmo, veja bem, mesmo, vamos dizer assim, aqueles grandes mestres, aqueles que atingiram realmente, sempre disseram isso. Tenham cuidado com isso. Sempre disseram isso. Exatamente. Não é? E o Divino Mestre colocava muito bem isso no seguinte, não sou eu, é o Pai. Quer dizer, ele sempre remetia a numa outra direção. Como quem diz, o Pai é o todo, é uma imensidão, é o cosmos, é o universo todo. Sim. Entendeu? Justamente para quê? Para que a gente entendesse que é muito mais amplo. Sem dúvida. Porque a nossa tendência é fazermos essa ligação e ficarmos ali. Mas aqueles que são mestres realmente, eles sempre estarão atentos a isso. E sempre direcionarão, não é? Nos lembro bem a mensagem de Yogananda, lembra de Yogananda? Sim, Paramahansa Yogananda. Né? Yogananda, em determinado momento, o mestre disse para ele, a sua missão é outra, vá em frente. Exato. Certo? Então, tinha um bom mestre. Com certeza. Né? Com toda a consciência. Então, nós temos que entender que quando você chega a essa consciência, você entende que há uma macro consciência.
aquilo que os estudantes de Rosa Cruz chamam de consciência cósmica. Isso é interessante porque nós vemos na senda, né, no caminho da espiritualidade, às vezes alguns discípulos cometerem um erro de confundir o mestre com a meta final, né? Então até o Buda dizem, né, que dos seus aforismos, uma das suas frases, ele falou, quando o Buda está apontando para a Lua, você tem que mirar a Lua, não é o dedo do Buda, né? Você tem que mirar para onde eu estou apontando, né? Isso. O Frater sempre nos faz lembrar algumas colocações, né? Como aquela vez que estavam todos aguardando ele, né, para fazer o grande sermão. Já falamos isso aqui no programa. E ele simplesmente chegou com uma flor e começou a girar. Começou a girar. Como quem diz, a atenção de vocês, nesse momento, é a flor. Veja que coisa. Então, é isso que nós temos que entender. E veja que essa beleza toda desse conhecimento está dentro de nós. À medida que nós vamos aprendendo a fazer, reverenciar, nós vamos encontrando inspiração, vamos encontrando elementos, informação. Leonardo da Vinci, qual era a grande inspiração dele? Reverenciar. Onde ele encontrou seus grandes inventos, suas grandes descobertas, reverenciando e observando quem? A natureza. Observando uma cascata, mas como é que ela cai? Como é que ela corre? Qual é a força? Qual é a velocidade? Como isso acontece? O ar tem alguma função nisso ou não? E a gravidade? E assim por diante. E olha aí o Leonardo da Vinci o que fez. Sem dúvida. Reverência. Reverência. Exato. Não é? E muitos desconhecem, mas no castelo de Clos-Lucé, onde ele passou os últimos dias da sua vida, tinha um belíssimo oratório, onde ele passava muitos momentos em prece, em oração. Que interessante. Era um certo? místico, né? Então, nós às vezes desconhecemos algumas informações. Então, essas grandes criaturas sempre valorizaram muito a espiritualidade, sempre reverenciaram. Sem dúvida. Entendeu? As grandes mentes, né, da humanidade. São grandes mentes da humanidade. Então nós temos cada vez mais que entendermos que é isso. Esse é o caminho, esse é o nosso caminhar. Não é? Sem dúvida. Então, quando estivermos caminhando, procuremos observar um pouco o que está à nossa volta. Não é? Sem dúvida. E, Frater Elias, não podemos nos esquecer, né, de lembrar uma vez mais aos nossos amigos, né, que uma das formas de sentir, né, ao despertar essa reverência, né, pelo seu próprio mestre interior e pelo mundo, né, por tudo, uma das oportunidades que, no caso, a Ordem Rosa Cruz oferece são as meditações abertas, né? A Ordem oferece as meditações abertas à comunidade, né? Onde existem núcleos da Ordem Rosa Cruz, né? Aqui em Curitiba nós fazemos todo sábado às 16 horas, se não me engano, lá no Bacaxeri, que é uma experiência, né, que a Ordem oferece sem qualquer outra intenção a não ser o de ajudar as pessoas a contactarem essa esfera mais interna. Então, uma oportunidade aí para vocês participarem. Frater Elias, estamos então chegando ao final de mais um programa, mais uma missão, né, em reverência. É verdade, é verdade, é verdade, Frater. Como é que podemos concluir esse programa? Hoje o que nós vamos concluir é justamente agradecendo a atenção, ao carinho de todos, que isto é uma motivação, um incentivo e principalmente isso, que nós vamos observando de que nós estamos realmente nos tornando cada vez mais reverentes. Reverentes com a natureza, reverentes com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós intuímos, com aquilo que ouvimos, não é? E com isso nós vamos crescendo. Sem não é? dúvida. E a todos, muito obrigado, nossa gratidão e até o nosso próximo encontro. Até lá, uma paz profunda a todos.